Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve família Fla Espírito Santo, a nossa Fla S. Estamos aqui para gravar o nosso vídeo de pós-jogo, jogo de ontem, Grêmio e Flamengo, onde o Flamengo venceu o Grêmio por 4-2. Jogou muito bem, para surpresa de todos, né? O Flamengo bateu o Grêmio por 4-2. Galera, foi um jogaço. Vários grupos, as pessoas falando que o Flamengo jogou lá 2019, que parecia até que tinha Jorge Jesus à beira do campo, né? Aí eu pergunto, deixo uma pergunta logo no começo do nosso vídeo. Por que o mesmo time que jogou contra o Atlético Paranaense jogou da forma que jogou contra o Grêmio? Aí os antes vão falar, né? Ah, mas o Grêmio entregou o jogo. Independentemente do Grêmio ter entregue o jogo ou não, o Flamengo se comportou dentro de campo como o Flamengo que gostaríamos de ver. Flamengo que saiu perdendo no primeiro tempo, né? Com o gol do Diego Souza, né? E virou. E jogava melhor no primeiro tempo que o Grêmio, né? Um Flamengo totalmente diferente do Flamengo que jogou com o Atlético Paranaense, com as mesmas peças em campo. E aí eu sempre volto naquela mesma história. O jogador está de corpo mole, o jogador está de brincadeira, está de sem vergonhice, não está honrando esse manto dentro de campo. Deixa essa pergunta para vocês, o que vocês acham? Deixa no comentário qual a opinião de vocês com relação a isso. Mas vamos à partida. E quando eu falo, no jogo passado eu critiquei muito o Rogério Ceni pelas substituições que ele fez. Eu que fui um dos que queria o Rogério Ceni no Flamengo, até antes do Domenech. Mas hoje entendo de uma forma totalmente diferente e acredito que o time do Flamengo está fazendo corpo mole sim. Os jogadores jogam quando eles querem, da forma que eles querem. E se for desse jeito, pode ser que não consiga ser campeão. Apesar de que hoje o Flamengo, para ser campeão, depende de ganhar os seus jogos e ainda depende do tropeço do Internacional. O Internacional que tem 62 pontos, o Flamengo tem 58 pontos, assumiu a segunda colocação porque tem uma vitória a mais que o São Paulo. São 17 vitórias. Todo mundo está com 32 jogos agora e o Inter tem 4 pontos de vantagem. Para o Flamengo ser campeão, o Flamengo tem que ganhar os 6 jogos que faltam e torcer por um tropeço do Internacional. E desses tropeços, o Flamengo tem que fazer a parte dele, porque o Flamengo também enfrentará o Internacional. O Flamengo pega o Inter na penúltima rodada e depois pega o São Paulo na última rodada, né? O jogo Flamengo e São Paulo no Mineirão. Mas vamos ao jogo, depois a gente volta nesse assunto do porquê disso e o que eu acho, o que eu penso, a minha opinião. O Flamengo entrou em campo muito bem postado para o jogo contra o Grêmio, né? Com os mesmos titulares, né? Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique, Felipe Luiz, Diego e Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Mesmo time que entrou contra o Atlético Paranaense, onde a gente viu um Isla totalmente mal, um Felipe Luiz não dando combate, e os 2 gols deles foi em cima do Felipe Luiz, que ele não deu combate, e o time do Atlético Paranaense fez 2 cruzamentos e fez 2 gols, né? Ganhando o jogo por 2-1, com um gol do Gustavo Henrique, nosso zagueiro, porque o nosso ataque não estava funcionando. Uma bela cobrança de falta do Arrascaeta que colocou na cabeça do Gustavo Henrique. Mas saímos derrotados daquele jogo. E no jogo de hoje, criticamos muito o Rogério Ceni, bom lembrar, criticamos muito o Rogério Ceni pelas substituições, e ele fez as mesmas substituições. Ele entrou com o Vitinho, com o João Gomes, com o PP e com o Pedro, né? Ele tirou o Gabigol, colocou o Pedro, ele tirou o De Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro
tirou o Diego, colocou o João Gomes, tirou o Everton Ribeiro, tirou o Arrascaeta, colocou o PP e o Vitinho. As mesmíssimas substituições, a não ser o Mateuzinho, que entrou no lugar do Isla no jogo passado, aos 40 minutos, né? E aí, a gente para e pensa, o porquê disso? Por que os jogadores estão fazendo isso? O Flamengo ganhou o Goiás, vinha crescendo, ganhou o Palmeiras, cresceu mais um pouco e me joga pifiamente contra o Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada, perdeu o jogo e me pega o Grêmio e ganha o jogo. E aí você vai ouvir de um monte de gente, o Grêmio entregou. Porque o Renato falou que queria jogar com os meninos e o presidente não deixou. Se o Grêmio tivesse entregue o jogo, o Grêmio não fazia 1-0. O Flamengo, que se comportou, como dizem muitos, como a lá 2019, parecia até que tinha Jorge Jesus no banco de reserva ali, porque o time foi totalmente diferente. Foi um time que deu gosto de ver o jogo de ontem, né? E aí muitos torcedores perguntam, será que agora eu me iludo novamente? Ou será que o Flamengo daqui a pouco vai fazer mais uma vergonha? E aí, galera, o que dizer? Flamengo que joga na próxima rodada contra o Sport Recife, lá no Recife, segunda-feira, dia 1/2, às 20 horas, Flamengo Sport. O Flamengo jogou com o Grêmio e ganhou de 4-2, lá. E contra o Sport? O Flamengo vai jogar de que forma? De que forma que os jogadores vão entrar em campo? Com qual vontade, determinação e raça eles vão entrar em campo? Ou vão entrar como um time sem vergonha, sem raça, sem vontade, como foi contra o Atlético Paranaense? Essa é mais uma pergunta que eu deixo para vocês. O que vocês acham? Muitos estão falando que estão se iludindo mais uma vez. Eu não digo que eu estou me iludindo porque eu sou Flamengo e vou torcer sempre para que o Flamengo seja vencedor, saia vencedor dos seus jogos e seja campeão. Mas, para isso acontecer, o time, os jogadores têm que querer. No jogo passado, eu recebi até um aviso de um amigo que não é rubro-negro, do lance do Vitinho, na linha de fundo, onde ele vai voltar, ele tenta cruzar a bola e chuta a bola lá na intermediária, né? E a bola sai pela lateral. E no jogo passado, você vê o Vitinho, o mesmo Vitinho, fazer um belo lançamento para o Isla fazer o 4º gol. Flamengo que abriu o placar com Everton Ribeiro, né? No passe do Gabigol, aquela triangulação funcionando. Depois, o próprio Gabigol fez um golaço, lembrando o golaço que ele fez no Maracanã diante do Santos, naquela vitória de 1-0, nós estávamos lá, a família Flaes estava lá, presente no Maracanã naquele jogo, um belo gol de cobertura, repetiu, fez um belo gol novamente, e depois, numa triangulação, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Arrascaeta, o 3º gol do Flamengo, 3-1, e aí o Rogério Ceni começou a fazer as mesmas substituições que ele fez no jogo passado, e que o time do Flamengo não mudou. Não mudou a postura dentro de campo, não mudou a vontade, não mudou o seu caráter. Teve hombridade, os jogadores jogaram com vontade e com interesse de ganhar o jogo. Por que jogaram desinteressados contra o Atlético Paranaense? O que está acontecendo com esse time do Flamengo? Por que um jogo joga bem e outro jogo joga mal? Ah, o torcedor está aliviado que o Flamengo jogou bem e ganhou o jogo. Lógico, nós estamos aliviados. Foi muito boa a partida, mas tem que manter esse padrão e melhorar cada vez mais esse padrão. Ah, mas o Rogério Ceni é fraco, o Rogério Ceni não sabe substituir. E aí, ele fez as mesmas substituições. Ele errou no jogo passado? Errou. Mas nesse jogo ele fez as mesmas substituições. Ele só errou no jogo passado porque ele precisava da vitória. E ao meu ver, ele mudou as peças que continuou da mesma forma. Porque o time não queria ganhar o jogo, não queria jogar diante do Atlético Paranaense. Parecia que entrar em campo só por entrar. De repente era até melhor falar, a gente não quer jogar, vamos deixar de WO aí, vamos voltar para o Rio para a gente ficar treinando para pegar o Grêmio. Não dá para entender. Você assistiu um jogo contra o Atlético Paranaense e assistiu um jogo contra o Grêmio
e ver o time do Flamengo no segundo tempo com 8 jogadores atrás da linha da bola, como fez com o Internacional e como não fez com o Atlético Paranaense. Você vê o Vitinho, que não vinga no Flamengo de forma nenhuma, dá um belo passe, né, na diagonal para o Isla fazer o 4º gol. Isla esse que jogou bem ontem. Felipe Luiz foi um monstro na marcação ontem, o que não foi contra o Atlético Paranaense, né? Um time com vontade de vencer. Esse foi o Flamengo de ontem. Esse é o Flamengo que nós queremos e esse é o Flamengo que ilude muitos de nós, que é isso que a galera tá falando. Será que eu vou me iludir novamente ou será que o Flamengo agora vai deslanchar na reta final? Só que agora precisa do tropeço do adversário. Antes precisava só das próprias forças e abriu mão disso, né? O Flamengo enfrentará o Sport segunda-feira e no domingo o Internacional receberá o Bragantino às 18h15. Está marcado o jogo Inter e Bragantino lá no Beira-Rio, dia 31/1. Se o Inter tropeçar e o Flamengo ganhar, o Flamengo tira a distância para 1 ponto. Se o Inter empatar, a distância fica de 2 pontos. E aí no Flamengo e Inter, caso o Flamengo venha ganhando todos os jogos e o Inter também, o Flamengo pode ultrapassar o Inter com uma vitória, porque ele faria 3 pontos, ficaria 1 ponto à frente. Isso tudo é se o Flamengo quiser jogar bola, se os jogadores do Flamengo quiserem e se o Internacional tropeçar. Porque agora não adianta só vencer o Inter, tem que contar com o tropeço do Inter. Os jogos restantes, galera, vamos lá. O Internacional pega o Bragantino dia 31, o Flamengo, o Sport, Sport e Flamengo, dia 1º, jogo fora, na 33ª rodada. 34ª rodada, o Flamengo pega o Vasco, os vice-inos da Gama, quinta-feira, dia 4/2, 21 horas. E o Internacional joga com o Atlético Paranaense, na casa do Atlético Paranaense. Será que o Atlético Paranaense tira o ponto do Inter? Será que o Bragantino também tira ponto do Inter? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Na 35ª rodada, o Flamengo vai enfrentar o Bragantino na casa do Bragantino, dia 7/2, e o Internacional vai jogar com o Sport, né? Sport esse que briga na zona de baixo da tabela, porque eu vou botar a classificação para a gente ter uma noção. 36ª rodada, Flamengo e Corinthians, Internacional e vice-inos. O Inter vai enfrentar o Vasco na casa do Vasco, né? Lá em São Januário, o maior estádio do mundo. Só que não, miserável. Vamos lá. Sempre tem que dar uma zoadinha no vascaíno, né? Na 37ª rodada, é o confronto direto, dia 21/2, Flamengo e Internacional, mando do Flamengo. Acredito eu que no Maracanã. E depois, na última rodada, o Inter enfrenta o Corinthians em casa, na casa do Inter, e o Flamengo enfrenta o São Paulo no Morumbi. São 6 jogos, né? E aí vamos à classificação. Flamengo e Inter enfrentam o Sport. Sport esse que foi a 35 pontos, né? Fortaleza é o primeiro da zona de rebaixamento com os mesmos 35. Então é de extrema importância para o Sport tentar ganhar Flamengo e tentar ganhar o Internacional, né? Chegaria, se ele ganha os 2 jogos, chegaria a 41 pontos. Nós torcemos que ele ganhe do Inter e que perca para o Flamengo. É evidente que a gente quer que o nosso time seja campeão, né? Então, a tabela do campeonato hoje, o Internacional tem 62 pontos, o Flamengo 58 pontos, o São Paulo os mesmos 58, só que uma vitória a menos, o Atlético Mineiro 57 pontos, o Palmeiras 52 pontos e o Grêmio 51 pontos, né? Os 6 primeiros. Depois vem Fluminense, Ceará, Corinthians e Santos até o 10º. E aí tem o Bragantino com 44.
Agora, o Bragantino que enfrenta tanto o Internacional como o Flamengo. O próximo jogo do Internacional é o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Sport, depois o Flamengo enfrenta o Vasco e depois o Flamengo enfrenta o Bragantino. Então, tanto o Sport quanto o Bragantino jogarão contra o Flamengo, né? Então, galera, a situação é a seguinte: vamos continuar a torcer para que o Flamengo vença os 6 jogos, né? Que venceria o confronto direto, e temos que torcer para o tropeço do nosso adversário. Isso tudo porque os nossos jogadores não quiseram fazer a parte deles diante de vários jogos que tivemos aí. Atlético Goianiense 2 vezes, Ceará, Fortaleza, né? Fluminense. Então você bota aí, são 5 jogos. Dos 5 jogos, né, que o Flamengo poderia ter ganho os seus jogos, e estaria com quantos pontos hoje? Perdeu para o Fluminense, perdeu para o Ceará e perdeu para o Atlético Goianiense. Então foram 12 pontos perdidos e empatou com o Fortaleza, né? Acho que foi isso. Acho que com o Atlético Goianiense o Flamengo não ganhou nenhum dos 2 jogos. Ou empatou um. Vamos olhar aqui rapidinho. Mas eu acho que o Flamengo e Fortaleza, Flamengo e Bahia, o Flamengo ganhou o jogo de 4-3, quando a galera, todo mundo achou que o Flamengo ia ressurgir ali, o Flamengo tinha se encontrado, e depois o Flamengo fez a vergonha, né? Ganhou o Santos, Atlético Goianiense, ganhou o Botafogo de 1-0, Flamengo empatou ou ganhou o Atlético Goianiense? Empatou com o Atlético Goianiense um jogo e perdeu outro. Então, dos 5 jogos, Ceará, Fortaleza, Fluminense, os 2 jogos do Atlético Goianiense, de 15 pontos disputados, o Flamengo ganhou 2. Um com Fortaleza e um com o Atlético Goianiense. São 5 jogos que seriam 13 pontos. E aí a gente teria uma classificação, Flamengo com 58, com mais 13, iria 60, 71 pontos, e o Internacional teria 62. O Flamengo já seria campeão há muito tempo. 62 para 71 seriam 9 pontos, né? Separaria o Internacional. 3 vitórias faltando 6 rodadas. E o Flamengo já estaria tranquilo para terminar o Campeonato Brasileiro, né? Podendo empatar 9. Empatando 6 jogos, ficaria com 15. Empatando, porque aí tiraria ponto do Internacional, né? E o Internacional também, dos 6 jogos, faria 14 se empatar com o Flamengo. Não, 18, tira 2, 16. Então o Flamengo precisaria ganhar um jogo e empatar 5 na reta final, se tivesse ganho os jogos que perdeu ponto fácil para os times mais fáceis aí, ao meu ver, Atlético Goianiense, Ceará, Fortaleza e Fluminense. Fora outros que a gente não precisa nem falar, que o Flamengo jogou mal, que o Flamengo não entrou em campo para jogar. O próprio Atlético Paranaense, o Flamengo não entrou em campo para jogar. O Flamengo que já tinha ganho o Atlético Paranaense esse ano, né? Mas futebol é dentro do campo, os jogadores é que entram em campo, e às vezes, ao meu ver, os jogadores não têm entrado em campo. Espero que no próximo jogo, Flamengo Sport, segunda-feira, os jogadores entrem em campo com vontade. Ganhou o Grêmio de 4-2, tem tudo para ganhar o Sport, né, que briga lá embaixo, mas basta querer ganhar o jogo. O jogador do Flamengo tem que honrar esse manto e entrar em campo para vencer. Eu espero que façam isso, vençam o jogo, e vou torcer para um tropeço do Internacional. Afinal de contas, a gente quer que o Flamengo seja campeão, somos rubro-negros. E não temos nada a torcer para o time adversário, vamos torcer pelo nosso Mengão. Confiança, balançada, iludido. Sempre estaremos, né? Porque sabemos o potencial que o Flamengo tem, mas não depende só de nós. Depende do tropeço do time adversário. Então, a probabilidade de ser campeão ainda existe, basta vencer os seus jogos e torcer para o tropeço, né, do seu adversário direto, que é o Inter. É isso, galera. Vamos torcer aí que tudo dê certo, que o Flamengo chegue no final e seja campeão brasileiro, bicampeão seguido, né, brasileiro aí. Vamos aguardar.
para ver se é isso que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro, São Paulo e Flamengo no Morumbi. Faltam 6 rodadas, vamos torcer e vamos acreditar até o fim. Enquanto for possível, estaremos acreditando, estaremos iludidos, confiantes e desconfiantes, né? Mas ontem o Flamengo se apresentou muito bem, fez uma bela partida, que continue assim. É o treinador? Não é o treinador? É o jogador? Não é o jogador? Deixa a opinião de vocês aí. Na minha opinião, são os jogadores, tá? O treinador, eu já falei que pode vir um Pep Guardiola, mas se o jogador não quiser jogar, ele não vai, como não jogou diante do Atlético Paranaense. E ontem entraram para jogar bola. E jogaram bem. Deixa lá no seu comentário, o que você acha? Você acha que o Flamengo está fazendo corpo mole, os jogadores estão fazendo corpo mole, que os jogadores não estão nem aí, estão vivendo de 2019? Ou não? Ou você acha que o problema é o treinador? Porque se o problema for o treinador, aí a gente tem que culpar a diretoria também, que não está dando moral ao treinador que ela mesma contratou. Então vamos torcer, esperar que tudo dê certo. Até o nosso próximo vídeo aí de pré-jogo, Flamengo Sport. Valeu, galera. Saudações rubro-negros. Um abraço. Todo rubro-negro está feliz com a vitória de ontem. Fui!